Tem jejuns que às vezes a gente, não, vamos ter um caldo ali e alguns suplementos. Tem outros, como o meu primeiro começo agora, que não tem nem suplemento, nem vitamina, nem nada. Porque, cara, a resposta do corpo é impressionante. Então, assim, eu tenho hoje níveis de saúde que eu nunca tive. Com 50, eu tô com índices saudáveis que eu não tinha aos 30, não tinha aos 40. Né? Agora, para mim, isso é um bom efeito colateral. Sim. Não é Propósito o meu principal. propósito, mas é um bom efeito colateral. Mas, assim, o relacionamento com Deus. Né? Agora, nós não podemos mistificá-lo. O jejum não é barganha. Porque a maioria já não jejua. Dos poucos, a cultura maior sempre teve no meio pentecostal. Mas no meio pentecostal, que era o que dava o exemplo, o entendimento estava um pouco equivocado. Porque muita gente tem que pagar o preço. Né? É a ideia de sacrifício. Então, é quase assim, eu fiz por merecer. Isso violenta a graça. E na graça a gente acessa as coisas pela fé. Então, eu gosto da definição de John Wesley. Tanto sobre oração como jejum, dizia um meio de fé. E Romanos 5,2 diz que a fé é o acesso à graça. Então, assim, não é troca, mas é inegável o poder que ele tem de remover os obstáculos que te atrapalham e criar sensibilidade até para o fluir da fé. Porque a fé é do coração e do espírito, ela não é da carne. Quando eu estou matando a carne, eu estou removendo o entulho. Cara, é impressionante. Jesus relacionou, né, o não expulsar um demônio com falta de jejum, mas com incredulidade. Tá. Então eu ia te perguntar isso. O que o jejum tem a ver com fé e incredulidade? Quando Jesus diz, os discípulos chegam e eles não conseguem expulsar um demônio, Jesus fala, olha, esse tipo só sai com oração e jejum. Qual é a correlação de jejum e expulsar demônio? Então, vamos lá. Tirando o fato que é uma outra discussão que merece um podcast inteiro, de que essa declaração do jejum não está em todos os manuscritos mais antigos. Mas, assim, está em alguns, e por que a igreja adicionaria isso? Né? Então, quer dizer, há algo nisso. Né? Houve uma época onde a prática do asceticismo, dessa dedicação da devoção, ela chegou a ganhar contornos de exagero. E alguns tentam atribuir a isso. Mas, na verdade, é difícil você fazer bater bem essa conta e essas declarações. A gente tem manuscritos posteriores, como você descobre lá de Qumran, que às vezes tem coisas que estão dizendo que nesses aqui não estava. Então, assim, essa briga vai muito longe. A pergunta é, qual é a lógica? Isso se mantém dentro de toda a estrutura da revelação bíblica? Isso, você tem em outros lugares. Né? Então, assim, quem tem o Ministério de Libertação sabe que o jejum faz muita diferença. Não tem conversa. Agora, nossa fé não é fundamentada na experiência. Mas isso chama atenção. Então, por exemplo, algo que eu comecei a observar. Por que Jesus, quando vai enfrentar o diabo no deserto, e foi guiado por esse confronto, jejua de uma maneira fora do comum? Né? Por que no final do jejum de Daniel, o anjo aparece e diz, desde o início, tuas palavras foram ouvidas. E foi por causa delas que eu vim. Mas ele chega com 21 dias de atraso. Ele fala, o príncipe da peste me resistiu. Não é um príncipe humano, ele está falando de um principado. Mas, de alguma forma, o posicionamento de oração e jejum gera um rompimento.